Olá, amigos e amigas. Aqui é o professor Lucas Gesta. Eu sou o coordenador da pós-graduação em História do Cristianismo e do Pensamento Cristão. Eu quero que vocês sejam muito bem-vindos à nossa pós-graduação 100% EAD, reconhecida pelo MEC, e uma das primeiras a juntar a história da igreja com a história do pensamento cristão e, além disso, ter a história do Brasil, ou a história da igreja no Brasil. Eu quero gravar esse vídeo para mostrar para vocês, através da aula 1, como que vai ser a nossa pós, passo a passo. E qualquer dúvida, o meu telefone celular e o meu e-mail estão registrados nos avisos. Então, sem mais demora, vamos aqui. Quando você abrir o seu link para acessar a pós, você vai ver lá o título, Pós-graduação em História do Cristianismo e do Pensamento Cristão. Sejam bem-vindos, né? Aqui, em avisos, clicando, né? Você vai encontrar o meu contato, que eu deixei lá, é só você clicar em cima. Voltando aqui. A ementa e o programa da pós completa. Se você quiser acessar as outras ementas, porque aqui no módulo 1 só tem a ementa de história antiga, é só ir ali e acessar, né? Do que se trata o curso, quantidade de tempo, os descontos, até se você quiser divulgar para alguém, para essa pessoa conhecer todo o curso, é só você baixar a ementa aí no seu computador e passar para essa pessoa. De qualquer forma, essa ementa está no site. Quando você receber o link de divulgação da pós, lá no site do Batista do Sul, a ementa está lá também. Então, a gente começa, né, com o módulo 1, História do Cristianismo e do Pensamento Cristão. Aqui você já vê a ementa dele. Eu coloquei para vocês baixarem a estrutura curricular de disciplinas, ok? Esse vídeo que eu estou gravando, ele vai estar aqui também mais tarde. Vocês estão vendo aqui, ó, você leu, você baixou, você fez qualquer atividade, você clica para estabelecer como concluído, ok? Não esqueça de fazer isso, não. Então, a nossa aula 1. Introdução aos estudos de História do Cristianismo e História do Pensamento Cristão. A gente tem, em primeiro lugar, material da aula, que consta de vídeos e da apostila. A primeira coisa, né? O material produzido pelo professor. Então, no caso aqui, eu gravei a aula 1. Você clica aqui e vai aparecer a minha aula 1, ok? Você pode expandir, você pode abaixar o som, tá? Você que decide. Nessa primeira aula aqui, nesse caso, nós gravamos 4 aulas. Tem a nossa apostila. Essa apostila que você também pode baixar para você usar em casa. Ela tem o material básico da nossa aula, ok? Material básico da nossa aula. Então tá lá, ó, aula 1, História da Igreja, História Eclesiástica e tal. Continuando aqui. O artigo para leitura obrigatória, gente, tanto as aulas que o professor produziu, né, eu ou os outros professores, tanto o artigo para leitura obrigatória, as atividades vão se basear neles, tá? Então, além das aulas, a apostila, ela, se você quiser ler, se você não quiser ler, porque a apostila ela é do material que está dentro do vídeo, então é um material expandido de dentro do vídeo, tá? Mas o artigo você precisa ler para complementar o curso. Nem sempre os artigos vão ser totalmente relacionados ao que a aula falou, tá? Porque a visão do artigo é expandir, tá? Nós temos
um espaço limitado de temas e conteúdos, após ela é toda a história, né? Mas os artigos, eles aprofundam, os artigos, eles expandem, ok? E depois você tem, isso aqui é importante também, o fórum. Então, por exemplo, fórum da aula 1. Você clica lá e você pode colocar uma dúvida, tá? Que você tem. É só você clicar aqui em responder, tá? Você responde, por exemplo, professor, não entendi o que é a história eclesiástica. Você clica lá em responder e você responde e eu vou ler, né? E vou responder a você. Então, qualquer dúvida que você tiver sobre a aula, basta você ir no fórum. Lembrando que o fórum não vale ponto, tá? Então, você não é obrigado também a responder o fórum. Ele não vale ponto. Agora, o questionário, e eu não vou abrir aqui porque já tem as perguntas ali, as respostas, porque é o meu, né? O questionário, ele vai sempre contar de 5 questões. O questionário todo vale 2,5. Cada questão vale meio. São questões de múltipla escolha ou verdadeiro ou falso, tá? Você tem 2 horas para responder esse questionário, tá? Então, lembrando que se você abrir ele para responder, você vai ter 2 horas para respondê-lo e não vai ter como responder depois se você fechar sem salvar as perguntas. Então, o questionário é em consulta, você vai abrir e vai fazer, né? Pode consultar todo o material, você fica à vontade, você tem 2 horas para fazer. Tá? E toda a aula tem o questionário, ok? Então, a pontuação da pós-graduação vai ser a média mínima de 7 em todos os questionários, mais o trabalho de conclusão, ok? E, ao fim, você vai ver isso aqui, ó, indicação de leitura, tá? Então, você vai falar, professor, eu quero ler mais, eu quero aprender mais, eu quero indicações de leituras. Então, as indicações de leituras são relacionadas à aula. Então, por exemplo, eu passei aqui para a aula 1, Gonzalez, ensaio sobre a história da igreja, e eu coloquei lá a página 958, que são os capítulos 1 e 2, e o McGrath, Teologia Histórica, página 15 a 30, que é a introdução. Ok, gente? Então, toda semana, conforme o calendário que eu coloquei aqui na estrutura curricular de disciplinas, vai abrir as outras aulas. Estão vendo que no meu já está aqui, né? Porque as aulas já postei, mas toda semana vai abrindo, toda segunda-feira vai abrindo as aulas. Nesse mês, exclusivamente de setembro, o fórum vai ficar livre. A partir de outubro, o fórum vai abrir apenas na semana da aula e ele vai ter um dia fixo durante a manhã e durante a noite, e o professor vai estar lá para te responder. Ok, gente? Então, qualquer dúvida, vocês mandem aí uma mensagem por e-mail, por WhatsApp, que é mais rápido por WhatsApp, e seja bem-vindo. Aqui é o professor Lucas Gesta.